A Câmara dos Deputados teve a segunda maior renovação desde 1998, com 44% das cadeiras trocadas. O Partido Liberal do candidato Jair Bolsonaro formou a maior bancada. Vamos ver como ficou a nova composição, que terá 23 partidos representados. O PL tem 99 parlamentares, a Federação PT, PCdoB e PV vem na sequência com 80 cadeiras, União Brasil 59, PP 47, MDB 42, PSD 42, Republicanos 41, Federação PSDB e Cidadania 18, PDT 17, Federação PSOL e Rede 14, PSB 14 também, Podemos 12 e outros 7 partidos têm menos do que 10 representantes na Câmara dos Deputados. A renovação do Senado foi menor, 28%. Serão 23 novos senadores, entre eles a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pelo Mato Grosso do Sul. Veja como ficou a distribuição dos partidos no Senado, que tem 15 partidos representados. O PL terá a maior bancada, com 13 parlamentares. Em segundo vem o União Brasil, com 12, PSD e MDB com 10, PT com 9, PP com 7, Podemos com 6, PSDB 4, Republicanos 3, PDT 2 e outros 5 partidos com apenas um senador. Seja qual for o presidente eleito no dia 30 de outubro, será um desafio governar com um Congresso tão fragmentado. Como mostramos, são 23 partidos representados na Câmara dos Deputados e 15 partidos no Senado. Sobre esse assunto, vamos conversar com o cientista político Leandro Gabiati, que está aqui conosco. Leandro, fica ainda mais difícil pensar em reformas importantes como tributária, administrativa e até a reforma política diante de um Congresso ainda muito fragmentado? Boa noite, Leandro. Boa noite, Petrinho. Um prazer estar aqui com vocês. É interessante essa questão da fragmentação. Acho que é válido lembrar aqui que houve uma reforma política em 2017. Essa reforma teve o objetivo de elevar a cláusula de barreira, né? É o número que os partidos devem superar para poder ter representantes na Câmara. Então, essa reforma foi aplicada pela primeira vez nessa eleição de 2022. E a gente vê o resultado claro. Ainda que tenhamos, como você bem menciona, 23 partidos, que é um número elevado, a gente teve em 2018, só para você perceber, a gente teve 30 partidos na eleição de 2018 sem a cláusula de barreira. E essa tendência de elevação da cláusula está na lei. Ela vai aumentar ainda mais na eleição de 2026 e encerra o ciclo de elevação da cláusula em 2030. Então, hoje temos 23 partidos eleitos, a tendência é que esses partidos diminuam ainda mais. E a razão é justamente essa, o que os legisladores buscaram de alguma forma? Diminuir o tamanho de partidos, a quantidade de partidos, a quantidade de atores com poder de negociação, para justamente facilitar a governabilidade do presidente da República. Alguns criticam e dizem que a Câmara perderá representatividade e pluralidade, mas, por outro lado, você tem esse ganho, lógico que é o de uma negociação mais simplificada, com menos atores representados na Câmara dos Deputados. Sem dúvida. Agora, foi um primeiro turno de uma votação muito apertada, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro aí na casa dos 6 milhões de votos. E essa é uma diferença que acaba sendo pequena, né, Leandro? Se a gente considerar que só Simone Tebet e Ciro Gomes têm juntos 9 milhões de votos. E se a gente somar os votos em branco, nulos e abstenções, estamos falando de mais 47 milhões de eleitores. Diante desse cenário, na sua opinião, quais serão as estratégias de Lula e Bolsonaro nesse segundo turno? Vamos lá. A questão das abstenções foi fundamental neste primeiro turno.
a expectativa que todo mundo tinha é que, a partir de uma polarização, você gera um engajamento maior. A polarização gera que o cidadão queira se posicionar e votar. No entanto, isso aí não aconteceu. A abstenção foi similar à de 2018. E o desafio, justamente, para os dois candidatos, para Lula e para Bolsonaro, é, de alguma forma, tentar diminuir essa abstenção. Para quê? Para que você traga o eleitorado e esse eleitorado que não votou, vote em ti. Problema. Como a gente já superou a eleição de vários governadores, superamos a eleição de deputados federais, senadores e deputados estaduais, em muitos estados não teremos eleição, por exemplo, para governador, só para presidente da República. Isso aí gera uma abstenção maior ainda, né? Se tivermos uma abstenção de 20,8%, 20,9% no primeiro turno, a tendência é que a gente tenha uma abstenção chegando a 25% ou 26%. E aí o problema, justamente, os dois candidatos procuram que aquele eleitor que não quer votar ou não tem condição de votar se mobilize para que vote. Essa aí será uma das estratégias do presidente Bolsonaro e será uma estratégia principalmente do lado do presidente, do ex-presidente Lula, porque ele tem, uma das bases principais dele são justamente aqueles eleitores mais pobres com renda menor. Então, ele tem que fazer com que esse eleitor de renda menor, que representa 40% do eleitorado, se mobilize para que vote no ex-presidente. O presidente Bolsonaro, por outro lado, também, ele procura que aquele eleitor mais moderado ou de centro, que eventualmente não quer votar no Lula, se mobilize justamente para que dê um voto positivo no Bolsonaro. Então, há diversas estratégias das duas campanhas, mas certamente as duas estarão olhando essa questão da abstenção e de mobilizar o eleitor para que ele dê um voto positivo. Sem dúvida, e serão mais 4 semanas aí, um caminho longo aí nas campanhas, tem debate pela frente, enfim. Os dois candidatos vão ter muito trabalho pela frente. Gabiati, obrigado pela sua análise aqui, direto de Brasília. Até uma próxima. Boa noite. Grande Petri, boa noite, um abraço. Valeu, um abraço.